Nossa, gente, que poder, né? Quanta gente num solzão lá fora. Isso já representa, já diz muito, né? Esse evento é muito poderoso e vocês, com certeza, são pessoas que vão transformar muito. E se vocês tiverem um plano e saberem para onde vocês vão de verdade, a gente vai conseguir fazer muito mais do que a gente já tem feito hoje nesse mundo, né? Principalmente no Brasil. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade, de vocês terem me achado. Estou muito feliz mesmo. E a nossa palestra, né, nosso papo hoje é sobre planos. A Vanessa hoje... O plano feminino e o plano de menina, né, que são projetos que se conversam. E eu vou explicando para vocês ao longo do nosso papo. E aí eu escolhi essa frase porque é uma frase que representa muito para mim. Ter um plano, né? Então, você precisa ter um plano. Guarda isso, que depois a gente vai sair... Eu espero que a gente saia daqui já com insights de plano juntos, tá? Então... Vamos lembrar de quando a gente era criança. Se vocês quiserem fechar o olho e pensar o que vocês queriam ser quando vocês eram crianças. Então, tem sempre aquela pergunta, né? O que você vai ser quando crescer? Né? Lembra do que você queria ser quando você era uma criança. Quando a gente é criança, a gente é super ousado. Né? Então, quando perguntam, o que você quer ser quando crescer? Ah, não sei, talvez astronauta, né? Dona do mundo... eu quero ter uma fazenda só de passarinhos lilás. Gente, a gente tem tantas ideias incríveis quando a gente é criança, né? E tantos planos, e a gente é bem ousado, a gente não tem medo de nada. Né? Simples assim. Só que aí a gente começa a crescer, começa a entender um pouco mais esse sistema, desse mundão, e a gente começa a ver um monte de obstáculos. Alguns invisíveis, outros na nossa cara, e a gente começa a ver a educação ruim na escola, a falta de oportunidade, algumas relações abusivas, algumas coisas que vão deixando a gente um pouquinho para baixo, né? Assim, você fica meio tristinho. Aí você vai deixando os sonhos, vai deixando os planos, vai esquecendo do que a gente queria ser, o que a gente queria fazer. E aí a gente começa a se contentar em uma vidinha mediana. Então, a Kelly falou bem aqui, né? Ela olhou, né, Kelly? E falou, não, peraí, será que não tem um jeito? A Kelly teve um plano, né? Ela falou, pera lá, todo mundo da minha família está saindo do terceiro colegial e está ingressando no mercado de trabalho. Pera lá, gente, o que é isso? Será que tem que ser assim para sempre? Será que eu tenho que ficar reproduzindo essa história eternamente? E ela quis fazer a diferença na geração dela. Ela quis ousar ter um plano e romper aquele ciclo e, de repente, conquistar mais e está conquistando, né? Então, tem um momento na nossa vida que a gente se depara com tanto obstáculo e a gente começa a viver uma vida tão sem planos que talvez a gente se convença de que só pagar alguns boletos e empurrar outros no restante do mês tá bom. Sabe aquela coisinha? Ah, gente, tá bom, vai. Afinal de contas, né, quem já não ouviu aquela frase? O homem faz planos e Deus ri da nossa cara. Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão. Alguém já ouviu? Né? Eu ainda com o plano feminino, eu ouço muito isso e eu falo, começo a falar já. Eu, hein? O que é isso? Imagina, o homem faz planos e Deus ri da nossa cara? Não, gente. Aquela história de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe aquela história do Zeca Pagodinho? Gente, quem disse que o Zeca Pagodinho não tem um plano, não teve um plano para sair de onde ele saiu e chegar onde ele chegou, para depois vir cantar uma música de deixa a vida me levar? Né? Ai, gente, me poupe, né? Eu, hein? Não acredito em tudo que vocês escutam, não, hein? Pelo amor de Deus. Ter um plano é fundamental, principalmente se a gente nasce sem privilégio. Então, ter um plano faz toda a diferença, mas não aquele plano que a gente vai guardar na gaveta para um dia. É aquele plano que a gente vai arregaçar a manga para realizar. Esse faz toda a diferença. Então, eu quero falar para vocês aqui que a minha história começa com muitos planos. Por que eu escolhi você precisa ter um plano? Porque eu ouvia muito isso da minha avó e da minha mãe. Muito isso. Então, quando eu falo me emociona, elas não estão aqui hoje. Minha vovó não está mais aqui, mas a minha mãe está em São Paulo. Mas eu vim de uma família muito, muito sem recurso. Quase nada de recurso. E eu sonhava ser jornalista. E eu ouvia muito das vizinhas, de professores, de pessoas no nosso entorno, que era impossível. A gente tinha quase nada. A minha mãe trabalhava muito, a gente ficava sozinha em casa, morava num cortiço. Então, como assim você quer ser jornalista? Tá doida, menina? Ó, sua mãe é meio louca, viu?
Mas a minha mãe sempre acreditava que a gente podia ser, que a gente podia romper aquele ciclo, né, de, né, sempre a mesma coisa, sempre naquele perrengue. Então, minha mãe incentivava eu e a minha irmã. Ó, quer ser isso? Ah, você vai ser. Pode ser o que você quiser. Mas a gente tem que ter um plano. Então, seja para ir no Hollywood Rock, show do Guns N' Roses, comprar um tênis, qualquer coisa a gente tinha que ter um plano. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um bolo para vender, a gente vai conseguir vender mais plásticos que ela vendia de cozinha. A gente sempre tinha um plano e a gente sempre conseguia realizar. Então, isso fez toda a diferença na minha vida. Então, se a gente conseguir, cada um de nós, entender a nossa força, primeiro, em acreditar em quem a gente é, e na energia que a gente pode mover com tudo que a gente quer fazer acontecer, isso é super importante, né? Então, antes de alguém acreditar na gente, a gente precisa acreditar em quem a gente é. Isso é essencial. Porque se as pessoas acreditarem e a gente não acreditar, fica, sabe, aquela síndrome, né, de, ai, meu Deus, não, eu não consigo, eu não sou para isso. A gente não consegue realizar. Então, a gente precisa ter essa força de acreditar em quem a gente é. Isso é essencial para a gente conseguir sair do lugar que a gente está e conseguir ascender, conquistar as nossas coisas. Eu quero contar para vocês uma história que eu adoro, que é de uma menina que eu acho que vocês conhecem, que é a Isa Faber. Lembra de uma menina que criou uma página no Facebook para falar sobre a escola dela? Diário de escola, lembra? Gente, essa menina, ela mostra para a gente o quanto a gente tem o poder nas mãos hoje, né? A gente tem mídias sociais, a gente pode, primeiro, então, se reconhecer como potência, acreditar que a nossa voz tem valor, acreditar que a gente falar vale a pena, porque muitas vezes a gente não levanta a mão nem para perguntar no banco da escola, né? Fala, ai, não, essa pergunta é muito idiota, nem vou fazer. Gente, acredita na potência da tua voz. Olha o que essa menina fez em Florianópolis, né? Ela lá em 2012, gente, olha, naquela época, lá em 2012, né, olha quanta coisa a gente já tem agora. Em 2012 estava começando ainda essa coisa de mídia social, coletivo e tudo mais. Essa menina revolucionou mostrando o caos que estava a escola dela e como as amiguinhas dela e ela viviam naquilo. E ela conseguiu fazer a escola mudar, o bairro mudar, criou uma ONG, tudo por conta da voz dela e dela acreditar que aquilo valia a pena. Então, a gente tem uma potência tão grande, tanto em nós acreditarmos em nós mesmos, mas também de acreditar num coletivo, de não querer fazer nada sozinho, sabe? Então, primeiro, acreditar em quem a gente é. Segundo, conseguir olhar quem são os cúmplices dos nossos planos. Então, seja na escola, criar um coletivo para poder debater o que precisa melhorar, seja na sua sociedade, dentro do teu bairro, vou criar uma associação aqui de jovens e vou atrás de quem vai cuidar disso daqui, desse mato que está aqui, ó. Saber colocar a tua voz no mundo. Isso é essencial, principalmente num país que a gente vê que tem tanta corrupção, que tem tanta bandidagem. Se a gente quer fazer a diferença, eu tenho certeza que cada um aqui que está nessa tarde aqui com um solzão lá fora, que podia estar fazendo tantas outras coisas, é porque tem um propósito muito grande. Então, se a gente se juntar aqui, imagina o que a gente não cria. Eu estava falando aqui para você, né, Vicky? Falei, Vicky, a gente tem que montar, sair daqui, é tanta gente incrível, vamos montar um coletivo que a gente muda esse Brasil, muda o mundo. Porque cada um tem um expertise, cada um tem uma vontade de fazer, cada um tem ainda aquela criancinha ali que sonha, só que às vezes vai indo para trás porque as pessoas vão invalidando a gente. Então, não, você morando nesse lugar, imagina que você vai conquistar isso. Ah, imagina que você vai ter voz para isso. Ah, você não fala tão bem. Então, gente, a gente precisa acreditar na gente e acreditar no nosso poder do coletivo, de fazer junto. Isso é essencial. Eu hoje sou jornalista, né? Tenho uma empresa. Essa empresa que o tema é incrível, diversidade, porque eu saí de uma multinacional para criar uma empresa onde eu acreditasse no que eu estava fazendo, né? Eu fui hackeando o sistema, porque isso é hackear sistema, gente, né? Você sai do nada e consegue alcançar espaços de poder numa sociedade, trabalhar numa multinacional, fazer call com gente de outros países. Isso é hackear sistema. No espaço que eu estava, não tinha mais ninguém que morasse no lugar que eu morei um dia. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente precisa entender o poder que a gente tem na mão. Então, eu comecei a pensar, gente, o que eu estou fazendo? Assinando campanhas de propaganda que objetifica a mulher, coloca a mulher lá só como peito e bunda para vender cerveja, né? Como se a gente não consumisse cerveja e não tomasse. A gente só serve de petisco, né? Eu, hein? Não estava mais feliz com aquilo.
Aí fui para um outro segmento de farinhas e óleo. Tinha que fazer campanha de publicidade só voltadas à mulher na cozinha fazendo bolo, porque homem não cozinha, né, gente? É só a gente, né? Aí eu comecei, gente, isso não, né? Aí tinha que tropicalizar a campanha para poder economizar. Vinha um monte de banco de imagem da gringa com uma família ariana para usar a campanha, e eu tinha que assinar aquilo ainda com o meu nome. Falei, gente, mas peraí, eu estou virando uma fraude nisso daqui. E aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer com o que eu tenho na mão e com as pessoas que já conheço, o que eu posso fazer? Eu criei o Plano Feminino exatamente para isso. Para olhar para a marca e provocar a marca, sabe? Enfiar o dedo na ferida assim e falar, ó, não existe licença poética para escrotidão. Não existe... É isso. Não é? Hein? Os caras vêm e falam assim, ai, Vivi, você tá muito chata, Vivi, você tá muito feminazi, porque a gente tem que ter licença poética para criar, publicidade é criação. Hein? Tá louco? Gente, como assim licença poética para poder falar mal das pessoas, objetificar, sabe, sexualizar? Não. Então, o Plano Feminino ele já traz essa diversidade. O nosso DNA é esse. Eu passei uns perrengues nos primeiros anos, porque eu precisei acreditar em mim e no meu coletivo, nos meus cúmplices, para eu conseguir fazer minha empresa crescer. Então, desde 2010, a gente está nos primeiros 2 anos, eu quase quebrei, mas hoje a gente atende esse monte de marca aí. Né? Como que é seu nome mesmo? Que a Bia estava falando aqui. Porque eu acreditei, olhei para o meu coletivo, deixei as coisas acontecerem e ralei muito para isso acontecer. E aí, depois de tudo isso acontecendo, em 2015, eu comecei a lembrar da menina que eu fui. Porque, gente, hoje é muito legal e muito divertido a gente falar e vir conversar. Mas ser uma menina que nasce sem privilégios, com tantos sonhos e tantos planos, é desafiador nessa sociedade, né? É quase que uma utopia. Então, eu comecei a pensar como eu faço para conectar meninas da comunidade, da periferia, com essas mulheres incríveis que eu conheço hoje. Promotora de justiça, jornalista, consuleza não sei da onde, porque aí a gente vai hackeando o sistema e vai aumentando a rede de contato, né? E aí eu criei o Plano de Menina, que é um projeto que conecta por meio de workshops mulheres com meninas e fala para que elas tenham planos. Então isso, gente, é essencial. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco, mas antes eu quero deixar para vocês pensarem nos planos de vocês. Primeiro, crie uma lista de negociável e inegociável. Negociável e inegociável. Então, assim, o que é isso, Vivi? Inegociável é o principal, você saber o que você não quer. Então, por exemplo, eu não quero embuste na minha vida. Não quero me relacionar com macho embuste. Tira, gente. Pode ser lindo, pode falar bem, fala 4 idiomas, já viajou o mundo. Risca. Eu não quero ser objetificada em nenhum lugar. Risca. Não quero ter amiga falsa, não quero ter amizade abusiva. Sabe aquela gente que fica ali, ai, amiga, mas você não consegue. Ai, amiga, você engordou. Ai, amiga, só te colocando para baixo? Tira isso da tua frente. Então, assim, faz essa lista de negociável. E aí, depois, cria um plano de ação respondendo o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quem são meus cúmplices e por que eu vou fazer. Porque essas perguntas, você respondendo e criando um plano de ação, que é o que a gente faz o tempo inteiro, eu, no meu caso, fazia muito para a marca e comecei a fazer para mim, isso te dá uma visão do longe, sabe? De onde você vai chegar e o que você tem que fazer para tirar da frente que te atrapalha. Então, gente, faz isso e o essencial, busquem o propósito, o porquê. Por que vocês querem fazer isso? Eu tenho certeza que vocês vão realizar seus planos. Eu vou apresentar aqui o vídeo da formatura, da última formatura das meninas, e aí depois eu quero fazer um grito de guerra com vocês no final, tá bom? Então, beleza. A Vanessa hoje é uma garota que se ama e que super se aceita e é totalmente feliz. Hoje a Giovana, depois de ter passado pelo plano de meninos, é uma menina mais determinada, menos tímida, mais focada, mais sonhadora e mais realizada também. O
Plano de Menina é um projeto para conectar meninas de todo o Brasil e fazer com que essas meninas escrevam suas próprias histórias, livres de estereótipos do que é uma beleza padrão, mas que elas se reconheçam a beleza, a força delas de fazer acontecer e realizem seus planos. Eu participo do Plano de Menina desde o início e eu me sinto muito privilegiada por ter participado. Todas as meninas de todas as quebradas acho que deveriam ter essa oportunidade. As meninas querem, elas só precisam de um incentivo. Eu tô bem nervosa e se eu errar, me perdoem. É um projeto que conecta mentoras, mulheres com expertise de diversas áreas, para que a gente possa trocar ideias, tanto em encontros presenciais quanto por meio de videoaulas. Antes do plano, eu era uma pessoa insegura, eu não acreditava em mim. Depois do plano, eu virei uma pessoa bem mais confiante em mim, eu me via mais bonita. Hoje em dia eu sou mais determinada, sabe? Eu penso maior, eu tenho mais sonhos, eu penso grande. Aí assim... Graças a elas, eu abri minha mente. E hoje em dia eu me sinto mais motivada para ir atrás das coisas, para ir atrás dos meus objetivos. Bom, no futuro eu penso em ter meu próprio negócio, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer gente. Mas menino, para mim, é o melhor curso que eu já fiz. Vi que toda mulher tem um plano e eu vou ser protagonista da minha própria história. Me ajudou a me aceitar, a ser quem eu sou de verdade. E me fez enxergar que eu posso ser o que eu quiser, realmente, independente de onde eu venha. Eu convivi, eu tive aula com as mulheres advogadas que vieram de onde eu vim, são como eu sou, e eu vi que se elas puderam chegar, eu também vou chegar. Por isso que o Plano de Menina é uma oportunidade de planejar algo e de tentar chegar perto dessa meta. Vocês não têm limite para sonhar e que você é capaz de ser tudo que você quer. A Giovana, em 2017 em diante, vai ser uma pessoa que vai correr atrás dos objetivos dela, vai fazer curso, vai trabalhar e não vai deixar que ninguém, absolutamente ninguém, impeça os objetivos dela. Para as próximas meninas que virão, eu acho que elas têm que se impor e que elas têm que conquistar o espaço delas. Nós somos mulheres e nós não merecemos nada de pouco. A gente merece tudo de muito melhor nessa vida. O Plano de Menina mudou a minha vida totalmente e eu quero que seja eternamente, eu quero participar sempre. Eu tenho pra mim que o Plano de Menina é um curso de princesa, nos ajudando a nos tornarmos rainha. Cabelo de negro não é só resistente, é resistência. Me aceitei quando engredei. Já são 8 anos de cultivo e paciência. Já posso avistar no horizonte um batalhão de mulheres em punga prontas para atacar. Agora já é tarde. Estamos espalhadas e temos um legado a retomar. Eu vi meninas totalmente diferentes. Subiram no palco, falaram quem eram, quem gostariam de ser, aquilo que elas são. Totalmente mais conscientes, empoderadas e confiantes. Então, o projeto fez muita diferença na minha vida e na vida delas. O meu refúgio foi quilombo, nas minhas veias corre sangue de zumbi. Essa conexão toda do plano de meninas, de mentoras com meninas, olhando para o futuro. Não só para o presente, transformando o presente das meninas, fazendo com que elas vivam cada dia se gostando mais, acreditando mais em quem elas são, mas também olhando para o futuro, para que elas sejam mulheres que façam acontecer nessa sociedade e que façam a diferença também na geração delas. Eu queria encerrar dizendo para todas as meninas, todas as mulheres que estiverem aqui, que para vocês irem atrás dos seus sonhos, porque nada é impossível, e resistência. Obrigada. Lindíssima, falou tudo! Ai, gente, fala sério! Eu não aguento, gente. É muita maravilhosidade, né? Então, gente, é tão forte a gente ter um plano, é tão forte a gente esquecer, óbvio que eu não estou falando de meritocracia, porque isso é muito pesado, né? Essa palavra é pesada, né? Mas eu estou falando da gente não se contentar aonde a gente está, sabe? Da gente acreditar em quem a gente é e ir para cima, juntos, para a gente poder mudar, transformar e fazer acontecer.
Então, eu quero muito que vocês respondam a essas perguntas, encontrem o propósito de vocês. Vocês podem me achar lá no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, tá? Viviane Duarte. E aí, vamos fazer o nosso grito de guerra juntos, então? É assim, eu tenho um plano, mas aí tem que ser assim, vibrando, né? Não pode ser assim, eu tenho um plano, Não pode, porque aí não funciona, tá? Tem que falar, eu tenho um plano. Nem vou usar o microfone para poder gritar com vocês, tá bom? Esperando, hein? Não me deixa passar mico, hein? Aí só eu grito. Então, vamos no 3, tá bom? Para a gente encerrar assim e sair daqui assim, gente, qual que é esse plano que eu vou colocar em ação? Eu vou, já junto uma galera, já fazer acontecer. Vamos, eu vou fazer 1, 2, 3, a gente vai junto, tá bom? Então vai. 1, 2, 3. Eu tenho um plano! Parabéns, gente! Valeu!